Alô, alô. Boa noite, chat. Boa noite, KT, Marx, um ano. Marx, um ano. Saudações. Tamo aí, ao vivo, pra testar, né? A gente tá aqui pra arriscar a vida, pra fazer coisas que a gente não tá preparado. E boa noite, Anand Devis. Anand Devis, eu acho que se fala assim. Eu vou ler um artigozinho ao vivo aí com vocês. Vamos ver se dá bom. Não sei ainda exatamente qual o melhor modelo, né, de live assim de leitura ao vivo. O pessoal costuma fazer lives em silêncio, né? Às vezes só com o contador, às vezes com o texto em tela e às vezes com o texto em tela e a leitura por cima. Eu farei a última. Eu vou ler. Espero que minha voz não seja enfadonha para vocês. E se rolar debate, dúvidas, a gente conversa sobre o artigo. Mas é uma espécie de preparação. É uma aula para prova que vai ser uma gravação do podcast sobre o tema os assuntos que o artigo aborda. Então, estou pensando em trazer isso mais vezes em live, né? Quando a gente for tratar de algum tema que tem um material base, alguma fonte principal, eu trago aqui, a gente discute. Pelo menos o artigo sendo em português, né? É muito mais fácil do que ler um em inglês, né, e ficar traduzindo. Aí é mais cansativo ainda, né? Além de gastar a voz, tem que ficar traduzindo simultâneo. E isso é chato pra caralho. Então, vai ser isso. Me avisem se a música de fundo estiver muito alta. Tô olhando aqui as barrinhas, elas estão passando da metade. Eu vou abaixar um pouquinho. É só um lo-fizinho pra ficar de fundo. É... Diz o Spotify que é lo-fi sem copyright. Vai saber. Mas não vai ficar no VOD, porque eu tô ligado no Jeff Bezos e ele não vai pegar, não vai me derrubar. Não vai jamais. Inclusive, olha o que eu consigo fazer aqui. Cadê? Olha o que eu tenho aqui. Cadê? Cadê? Pronto, ó. Estou no. Estou na casa do Casemiro. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? A imagem tem mais qualidade, tem mais resolução do que eu. Essa daqui é uma gerada por uma inteligência artificial, se não me engano. Tem tudinho, ó. Muito bom, muito bom. Mas chega disso. Pronto. Jeff Bezos, inimigo da leitura. Aliás, se vocês souberem se tem algum. Se tem alguma categoria na Twitch pra leitura, porque tá em podcast, né? Talk show e podcast. Se tiver alguma coisa que substitua, me diz aí que eu troco, porque eu não faço ideia. Ai,
Olha só, são 8h59. Já podemos colocar ali no texto. Deixa eu ver. Ahá! Olha só. Deixa eu ver aqui se tá tudo. A conexão tá boa, né? Se tiver a conexão tá ruim, me avisem, mas eu acho que por enquanto tá tudo tranquilo, né? E, cara, vou começar a leitura. E vamos lá, porque outro dia eu falei que tava lendo, ia ler 30 páginas de uma coisa e reclamaram que era muita coisa, hein? Esse texto aqui tem 14 páginas. E então nada de reclamação. Tem essa aqui não, que é o time da leitura. Ah, deixa eu ver aqui, ok, né? Tá tudo certo, né? Pera aí. Sim. Aí dúvidas, questões, e a gente vai falando, né? Eu vou dar sempre uma pausa no quando troca de, de item, né? De capítulo. Como são artigos, são curtinhos, então vamos começar. E eu vou só. E a live de hoje vai ser isso. Vou ler em voz alta. E depois, quando eu tiver com a minha garganta já cansada, aí eu vou fechar a live, porque é uma live experimental. Vamos ver como é que. Quais são os melhores modelos aí pra gente fazer live assim, meio que de estudos, meio que, né, discutindo artigo. E aí a gente vai moldando isso conforme eu vou fazendo, dependendo também se eu tenho tempo. Porque a vida não é fácil. Vou começar aqui, aumentar um pouquinho a música. Não sei se atrapalha vocês, mas eu gosto. Ah, a luz tá bem na minha cara, deixa eu virar um pouquinho. Aqui no meio, pronto. Capital lúdico, um reflexo da tecnocultura algorítmica em performances na plataforma de streaming Twitch. Vamos lá. Autores, né? André Fagundes Passe, Letícia Delagrave. Vamos, né? Não sei se como é que fala. Cadê? Ah, o Gujamin aparece pra perguntar de bebida. Você não está vendo que isso aqui é uma live de estudos? Tem esse tipo de vagabundagem por aqui não. Live, nerdão é outra coisa. Nerdola ele já é as coisas mais aproximadas da alt-right. Aqui não tem muita coisa de nerdão não. Aqui é outra coisa, aqui é CDF. Na minha época era CDF. Tem que ser assim, senão a gente, né,
Chama a atenção das coisas erradas. Esse é o segredo. Mas o Anderson tá em aula também, é outro CDF. Tá em aula falando de marxismo com os professores marxistas dele lá na faculdade. Como sempre denunciou a direita, tá cheio de marxista. É, o marxismo cultural dominou as universidades. Olha aí. Vamos lá, resumo. Quer dizer, autores: André Fagundes Passe, Letícia Delagrave, Mariana Gomes de Fontoura. Vamos lá. Resumo. A possibilidade de transmitir sessões de jogos através da internet atualizou a tecnocultura dos jogos para o ambiente organizado pelos algoritmos. Além da transmissão de sessões de gameplay, eventos competitivos também foram transpostos para a internet, atingindo alcance global. Neste cenário, o ato de jogar é transformado em conteúdo das plataformas de streaming de vídeo e, como consequência, torna-se fonte de renda. Este trabalho busca oferecer uma perspectiva sobre esta relação a partir de um estudo de caso da Twitch, um dos principais servidores dedicados para este fim. Estamos aqui, olha só, aqui, olha o Inception. Suas diretrizes fomentam uma condição análoga à de trabalho, onde este advém de uma habilidade em uma atividade lúdica, ou jogar, ou de entreter a partir disso. Eu estou fazendo o que agora? Eu estou entretendo vocês, né? Com estudos. Olha aí o golpe. Então, essa atividade, porém, é performada em busca de atenção, posteriormente revertida em monetização para a empresa e o jogador através de metas pré-estabelecidas pela plataforma. Dessa forma, o capital lúdico é representado por estas habilidades específicas dos jogadores que, consentidamente, o compartilha com a plataforma de streaming. Esse capital é explorado em busca de lucro financeiro, nem sempre dividido entre ambos. Tem o link sim. Inclusive, deixa eu colocar no bot aí. Cadê? Vou colocar no bot, gente, só que vou ter que logar na Twitch pelo navegador. Oh, Deus. Pronto, agora sim. Toda vez que eu entro no Nightbot, ele pede permissão da Twitch. Autorização. Não entendo isso. Toda vez tem que autorizar. Vamos ver aqui, ó. Referências. Pronto, vai ter o link aí. Vou colocar já no título. Então, né, a gente vai falar de capital lúdico, streaming, trabalho na Twitch, essas coisas todas, né? Que um monte de streamer não considera trabalho. É tudo parceria. É parceiro do Jeff Bezos. Vamos seguir então. Introdução. Porra, tá alta agora a música. Vamos lá. Introdução. Os jogos digitais compõem uma parte importante do imaginário contemporâneo. A combinação de ação humana com representações audiovisuais advindas da execução de um código-fonte digital por parte de uma máquina é uma das importantes facetas da tecnocultura, né? Isso aí da Shaw. Provavelmente da Adrienne Shaw.
posso verificar depois. Um espaço para expor, desconstruir e repensar os protocolos e rituais que governam esta última, Shrink 2014. Ao passo que novos personagens, consoles e gameplays são desenvolvidos, experiências prévias são constantemente resgatadas, Ávila 2020, e incorporadas em novas produções. Em constante mutação, a relação recente com as plataformas de streaming confere tons novos para os comportamentos dos jogadores, desenvolvedores e algoritmos. Além das questões socioculturais, há uma relação importante com a economia e uma disputa financeira por atenção contra outras indústrias do entretenimento. Em pouco tempo, a Twitch tornou-se sinônimo de transmissão ao vivo de jogos. No terceiro trimestre de 2019, totalizou mais de 3 milhões de usuários apresentando suas jogadas, fonte da Newzoo de 2019. Fenômeno parecido foi observado em plataformas concorrentes como o Mixer e YouTube. Títulos como Fortnite atraíram diversos jogadores a partir da vinculação com estes serviços. A institucionalização de campeonatos com premiações em dinheiro também passa por esses espaços, reforçando a cultura dos esportes. Plataformas e jogos disputam a fidelidade de produtores e espectadores, e os streamers, aqueles que transmitem jogos e outras atividades em seus canais, contam inclusive com contratos de exclusividade para reter a audiência, também estimulando gastos em itens virtuais. Verdade, verdade. Neste contexto, o artigo analisa como a relação entre jogos digitais e plataformas de streaming, utilizando como exemplo a Twitch, ressaltou o papel de destaque do game como processo de comunicação, cuja atenção é capaz de ser convertida em lucro a partir de novas funções, análogas a um trabalho. As performances realizadas em busca de visibilidade acabam revertidas em monetização para o jogador através de metas pré-estabelecidas pela empresa proprietária do serviço. Isso daí é aquela questão da Twitch pedir... parceiro da Twitch, né? E sair de afiliado e virar parceiro. Eu acho que é isso. Este fenômeno permite atualizar observações anteriores sobre um gaming capital a partir de ponderações recentes, sobretudo a noção de trabalho afetivo, que a principal autores são o Woodcock e o Johnson, né? A gente fala dele em alguns episódios. E o Woodcock é o autor do Marx no Fliperama. Assim, o jogar contemporâneo é formado pela hibridação de forças econômicas, sociais e algorítmicas. Para observar esse cenário, o texto utiliza elementos do método de estudo de caso para compreender uma prática em constante movimento, porém sem seguir estritamente todas as etapas previstas pela metodologia. Triangulamos assim o fenômeno de streaming de jogos com os dados fornecidos pela plataforma Twitch, as exigências e as métricas de produção estabelecidas, e amparados pela produção acadêmica acerca do assunto. Ao longo do texto, as perguntas como e por que, características da estratégia, norteiam esta relação para esboçar, por fim, uma noção inicial de capital lúdico, uma habilidade e esforço do jogador explorada de forma consentida pela plataforma de transmissão e que é valorada e convertida em lucro pela última. Tá aí, né? Produção de capital. Como é que... Aí a gente entra na questão do capital e material, né? Trabalho material, isso é trabalho material, e aí a produção de capital, extração de valor. Extração de mais valor. É o que acontece aqui na Twitch. Né, Jeff Bezos? Eu sei que você tá assistindo a gente. Jogo digital como produto transmitido ao vivo.
Desde a origem dos jogos digitais, a competição entre os jogadores faz parte desse ecossistema. Lançado em 1961, Space War foi o jogo utilizado em um dos primeiros campeonatos entre duas pessoas mediado pela máquina, o Space War Olympics. Os jogadores de jogos de computador pareciam atraídos não apenas pela interação com a máquina, mas pelo espaço competitivo entre si, que o computador poderia facilitar. A popularização do videogame originou novas maneiras de jogar e, por consequência, competir. A partir da implementação do placar dentro dos jogos de fliperama, ou seja, um registro que transformava em dados a habilidade dos jogadores de determinado título, fomentou a formação de um cenário competitivo, mesmo que neste momento apenas no local onde a máquina estava. Olha aí. A pontuação ficava restrita a determinada máquina, portanto era efêmera e perdia-se quando o aparelho era desligado ou danificado. Naquele momento, as fotografias foram utilizadas como prova de desempenho, ou seja, o jogador tirava uma foto do seu placar na máquina e enviava em um segundo momento para revistas dedicadas em jogos ou para organizações qualificadas em auditoria. Se não me engano, isso ainda acontece com certos speedruns, né? Só que você não tira, acho que a foto com uma máquina, né, de fotografia. Você usa a placa de captura, se não me engano. Ou não, né? Vai saber. Além do prestígio de fazer parte de um ranking de melhores jogadores, no caso da Activision, os jogadores de Atari 2600 poderiam ganhar recompensas físicas por conta de suas pontuações. A empresa enviava patches para fixar em roupas, um comportamento considerado originário do atual sistema de troféus dos jogos digitais. O status obtido através do placar do jogo, contudo, auxiliou e fomentou a ideia da competição através de jogos. A monetização resultante do caráter competitivo é um ponto importante no desenvolvimento do meio. As narrativas exploradas sobretudo a partir de Adventure no Atari 2600 eram atração para novos títulos e maneiras de jogar. Os fliperamas incorporaram as tramas, porém utilizando a divisão em fases para valorizar o uso de fichas para jogar. Atualmente, o fenômeno do streaming de jogos e o seu amplo vínculo com possibilidades de gerar capital renova esse expediente do meio, conforme será desenvolvido ao longo do presente texto. A relação entre jogos e jogadores, iniciada através dos fliperamas no fim dos anos 70, é levada para dentro dos lares com o surgimento dos consoles. A competição, neste caso, tornava-se local e restrita a um ambiente privado. Uma década depois, os computadores em rede foram responsáveis por uma mudança ainda maior. Os campeonatos locais, realizados com computadores em um mesmo espaço de rede local, foram responsáveis por criar e cultivar uma comunidade interessada na competição através de jogos digitais. Famoso CS na Lan House. No fliperama, as competições entre jogadores ocorriam em um mesmo jogo e em um mesmo aparelho simultaneamente, com uma divisão de tela. Aí já é GoldenEye. No computador, porém, cada competidor possui sua própria tela, alterando completamente a dinâmica da competição, uma vez que isso dificultava a observação do concorrente e ampliava a possibilidade do próprio jogo de utilizar o espaço para exibir mais informações na tela. Essa comunidade, formada através da competição, ganhou força com a expansão da internet. Os torneios locais poderiam ocorrer online, impulsionando uma atividade que era de um nicho restrito. Os campeonatos, estimulados principalmente pelas desenvolvedoras de jogos, auxiliaram na criação de organizações profissionais que contribuíram e foram um produto da popularização dos jogos online, originando o termo e-sport. A Coreia do Sul foi fundamental para esse processo, pois funcionou como um modelo a ser observado pelos demais países. Eu ia mencionar isso, a Coreia do Sul sempre foi fortíssima em esporte, né? Principalmente começando com StarCraft. Não sei se começando, mas StarCraft foi um grande boom, né? Na ideia de esporte, aí depois do StarCraft a coisa só deslancha.
Um episódio a ser destacado foi a disputa judicial entre a Associação Sul-Coreana de Esports, Korean Sports Association, com a Blizzard, desenvolvedora do jogo StarCraft. Caralho! Aí, ó. O cara tá olhando lá na frente. Pelo direito da realização de torneios de jogos após o fim do contrato com a desenvolvedora. Essa disputa judicial foi importante para a indústria de esportes, pois evidenciou limites de propriedade intelectual, uma vez que o jogo é de propriedade da empresa, e tornou a atividade das desenvolvedoras mais presentes nos campeonatos. A rede própria da Blizzard, Battle.net, adaptou funcionalidades e oferece uma central para transmissões e visualização de partidas. Novas estruturas, principalmente para a transmissão através da Twitch e do YouTube, por exemplo, derivam deste episódio judicial. Olha aí, então a gente... O que foi, ô Tuts? Eu tô falando, a gente pode expropriar as empresas e fazer campeonatos com a propriedade coletiva desses jogos, cara. Baixar uma lei que os campeonatos não podem ser propriedade das empresas e vamos transformar os esportes, libertar eles das correntes da propriedade privada. Porra, Tuts, por que você tem que me lembrar disso? Puta que pariu. Não, não é só isso. O Kim Kataguiri botou Love is War na campanha dele. Roubou a Tika dançando pra fazer jingle dele. Não posso nem falar aqui o que merece um ser humano desse. Ai. Na Revolução, porra. Se liga aí, Kataguiri, se liga. Não é ameaça não, tá? Ó. Eu acho que seria tranquilo, sim. Mas eu diria pra você ser mais esperto e gastar o réu primário sem ser pego. Esse é o segredo. Deixa o réu primário pra militância quando for necessário. Que aí o partido paga o advogado ainda. Puta merda. Ai, maldito MBL, né? Vamos voltar aqui. Concentração. Foda-se o MBL. No comunismo não vai ter MBL. Isso a gente tem que. É isso que a gente tem que focar, assim, ó. A gente tem que pensar assim pro futuro, ó. Porra, no socialismo não vai ter MBL. No dia 1 da Revolução acabou o MBL. Em Nazigiri. Ai, Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. O esporte, então, torna-se um produto de entretenimento e uma indústria em potencial ascensão. Com a sua popularização, atraiu interesse em sua transmissão e eventual transformação em programa para a televisão. A transposição para a TV, contudo, apontou desafios, uma vez que a maioria dos jogos de computador simplesmente não foi projetada para exibir suas imagens na televisão. Ver Dota ou LOLzinho numa TV assim no fundo do bar, né? Experimenta. A interface do próprio jogo e as informações exibidas de forma complexa podem ser de difícil compreensão para os modelos de exibição tradicionais. Nesta lacuna, as plataformas de streaming de jogos e suas dinâmicas próprias ofertaram um local adequado para essa transmissão. O live streaming de jogos surgiu como uma nova forma de se relacionar com os jogos e formar comunidades.
A prática iniciou em 2011 com a plataforma Twitch, plataforma dedicada para transmitir sessões de gameplay de jogos ao vivo. A Twitch, porém, deriva de outra plataforma de streaming chamada Justin TV. Quem lembra da Justin TV? Serviço disponível entre 2007 e 2014, que focava apenas em transmissões casuais. Este novo modelo de transmissão se consolida através de um público diferente da televisão. Os espectadores observam o jogador e a tela onde está o jogo digital, simultaneamente participando de diálogos com outros usuários dentro da mesma plataforma. É isso que a gente está fazendo aqui. Na Twitch, as transmissões podem ser feitas por jogadores profissionais ou casuais, ou por campeonatos de jogos, profissionais ou amadores. Inclusive é interessante discutir os direitos de transmissão de alguns jogos, né? O Valorant tem várias questões envolvendo a transmissão do campeonato, né? Alguns jogadores oficiais podem transmitir, outros não podem. Pode às vezes só comentar por cima, né? Tem várias coisas assim. Tanto é que você vê muitos jogadores de Valorant acompanhando. Chat Trovão tá fazendo uma raid com 61 pessoas. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. A gente tá lendo um artigo. Aqui é Game Studies hoje. Live de estudos. Então, peguem a caneta e o papel e vamos lá para anotar. Estamos falando de trabalhar na Twitch. O que a gente tá fazendo aqui agora. E dê um follow aí. Não se esqueça de dar o follow. Então, o que eu tava falando é isso. Então, tem várias questões de direito de transmissão de Valorant, né? E muitos jogadores oficiais de Valorant, eles comentam os jogos, mas eles não transmitem, né? Eles só ficam com a câmera neles, enquanto o chat assiste numa outra aba e eles conversam, né? Enquanto isso. É muito louco esse tipo de dinâmica. Cadê? Observamos, então, que o crescimento do live streaming de jogos não é simplesmente uma história sobre esportes, mas também sobre grandes mudanças na cultura de jogo e compartilhar o seu jogar. Jogadores podem transformar seu jogo particular em entretenimento público, tornando a transmissão um espaço de relação interativa e direta com uma audiência interessada em assistir, comentar e jogar ao seu lado. A plataforma, portanto, é utilizada para transmitir e assistir. Para quem transmite, porém, existe um espaço para obtenção de status e renda. Pronto. Tan, 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 tan. Estamos lendo o artigo... Cadê? Capital lúdico, um reflexo da tecnocultura algorítmica em performance na plataforma de streaming Twitch. Vocês podem mandar o comando !referências, que tem o link para o texto completo para vocês baixarem. Vamos lá que aqui a gente tá queimando a cabeça aqui, ó. Vamos lá, capital lúdico. Com a popularização dos jogos, a profissionalização dos campeonatos e a monetização através de transmissões ao vivo, novas formas de trabalho a partir do jogo surgiram, retirando o seu tom quase exclusivo de lazer. Analisando estudos acadêmicos acerca destas novas formas de trabalho na indústria dos jogos, Peter e Young identificam 4 áreas de investigação detalhadas a seguir. A primeira, Below the Line,
em uma tradução literal. Abaixo da linha é considerada pelos autores uma face inicial da indústria, em que os jogos eram considerados uma área em ascensão, mas ainda relacionados à tecnologia da informação. A segunda área, traduzida livremente para trabalho criativo no desenvolvimento de jogos, tem como objetivo principal a observação dos processos de trabalho de desenvolvimento do setor AAA, né, o AAA, que é a indústria blockbuster, incluindo as condições de trabalho, as questões de identidade profissional e a forte presença masculina nestes ambientes. Já falamos muito no podcast sobre como a área de tecnologia, que era uma área com muita presença de mulheres nos anos 60, a partir dos anos 70 ela é propositalmente tomada por homens. Então, continuando. A produção do jogador, terceira área de investigação, visa entender o trabalho com base no que é gerado pelos jogadores, ancorado na ideia de cultura participativa, que borra os limites entre trabalho e lazer e a mobilização de conteúdo, gerado por jogadores como uma fonte lucrativa de produtividade na indústria de jogos. Os estudos objetivam alertar sobre esforços, remunerados ou não, feitos pelos jogadores que passam a fazer parte da indústria. Eu acho que aí a gente pode incluir a galera de mods, né, que vão trabalhar muito aí para, às vezes, criação de jogos inteiros, né? Acho que o último jogo que era um mod e fez um grande sucesso foi aquele... o jogo de Roma, que se passa em Roma, com as estátuas. Esqueci o nome dele. A pesquisa de Peter e Young aponta para o rápido crescimento de formas de trabalho na indústria dos jogos, e para os autores é importante um olhar crítico acerca das áreas adjacentes, como as transmissões ao vivo através de plataformas e os esportes eletrônicos. Compreendendo essa pluralidade nas formas de trabalho da indústria de jogos, retomamos em um primeiro momento a ideia de capital. Para Bourdieu, olha, vamos lá, Bourdieu. Capital é trabalho acumulado em sua forma materializada ou em sua forma incorporada, que, quando apropriado de maneira privada, em outras palavras, exclusiva por agentes ou grupos de agentes, permite que estes se apropriem da energia social na forma de trabalho reificado ou vivo. Olha. Vamos ler de novo? Capital é trabalho acumulado em sua forma materializada ou em sua forma incorporada, que, quando apropriado de maneira privada, em outras palavras, exclusivamente por agentes ou grupo de agentes, permite que estes se apropriem da energia social na forma de trabalho reificado ou vivo. Em sua forma objetificada ou incorporada, demanda tempo e investimento para, em um segundo momento, ser de alguma forma trocado por lucro para quem produziu ou, ao menos, possui potencial para gerar rendimento. Como precisa ser acumulado para ser reproduzido ou expandido para depois ser convertido em renda, o capital tem a tendência de persistir na sua forma original. O conceito de capital humano, que pressupõe que o capital pode ficar com o trabalhador individual, ou seja, não é propriedade da empresa que trabalha, corrobora com a tendência de manutenção do capital na sua fonte. O conhecimento acumulado e as habilidades adquiridas ao longo da vida pelos trabalhadores viram moeda de troca para negociar maiores remunerações ou trocas de trabalho, uma vez que trabalhadores com melhor capital humano se colocam disponíveis no mercado de trabalho para que capitalistas e gerentes possam capturar esse capital humano contratando esses trabalhadores. Curiosamente, eu estava conversando com o Anderson, porque ele está tendo aula sobre capital morto,
que é por exemplo, quando você automatiza processos, então você vai utilizar, você vai aumentar, você vai expandir o capital constante, né, que são as máquinas, e através da automatização você substitui o trabalho vivo por trabalho morto. Isso é uma dos conceitos dentro da teoria marxista bem importante para a gente entender como é que funciona o processo de substituição dos trabalhadores. E uma das características que a gente tem dentro do capitalismo tardio, que é o capitalismo que temos hoje, né, dentro da fase imperialista e tudo mais, dentro do capital monopolista, que, né, são uma das características do capitalismo, do capital imperialista. A gente tem, nesse capitalismo tardio, a gente tem uma predominância do trabalho imaterial ou do trabalho intelectual, porque muito do trabalho material que era feito nas fábricas foi ou automatizado ou empurrado para a periferia. Então, se a gente vai para, se a gente for pegar como exemplo os Estados Unidos, ele é um país que é extremamente industrializado, mas essa industrialização ela não é feita dentro dentro dos limites dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país onde houve uma grande desindustrialização, porque esse capital foi exportado, né? Então, e aí isso gera uma série de crises nas cidades, né? Uma série de crises urbanas, porque com o êxodo das fábricas, o trabalho material ele se desvaloriza. Você tem diversas cidades que são orientadas apenas a uma ou outra empresa, né? A gente tem várias histórias aí de pequenas cidades que falem porque a empresa sai de lá. E aí você tem uma completa reestruturação da noção de cidades. E as cidades elas deixam de ser centros de uma produção material dentro do que seria a produção material do capitalismo, elas passam a ser voltadas ao serviço. E o serviço fica dentro da categoria de produção imaterial. E elas também se tornam marcas. Tanto é que é nos anos 70 que o Rudy Giuliani cria a ideia do I Love New York, que hoje em dia a gente vê em toda a cidade. Sabe quando você chega numa cidade e aí você tem ali um coraçãozinho com o logo com o nome da cidade, aí você tira a foto abraçando o coração? Isso dali é uma ideia que surge, né, a partir dos anos 70, onde você precisa reconfigurar a noção de cidade e ela deixa de ser um centro de produção industrial e ela vira um centro de marketing e produção de serviços. E aí você tem essa coisa de as cidades são orientadas principalmente a turismo, aos centros hipertecnológicos e modernizados. Então você tem a expulsão das camadas mais pobres e aí você tem todo o processo, né, de gentrificação, porque você começa a transformar esses centros urbanos em modelos de exportação de propaganda, porque eles não são mais industriais. E aí você tem essa noção de, né, Love New York, e tudo quanto é cidade aqui no Brasil é assim, né? Você chega em Balneário, tem um coração com o nome de Balneário. Floripa é assim. Acho que o Rio eu não sei se tem, né? Pelo menos na época que eu morava no Rio não tinha. Mas aqui em João Pessoa, as cidadezinhas, cidade pequena, com, sei lá, 50 mil habitantes, tem na praça o coração com o nome da cidade. Entende? Então é um processo muito louco. Por isso que é interessante história também, né? A gente entende que muito do que a gente compreende que como se fosse normal hoje em dia não é. As cidades, a noção de cidade hoje é muito diferente do que era a cidade em 1960, 1970. Mas vamos seguir.
A troca direta do capital por dinheiro em forma de trabalho, porém, não é a única forma de lucro que o capital pode resultar. Vamos de novo. A troca direta do capital por dinheiro em forma de trabalho, porém, não é a única forma de lucro que o capital pode resultar. Dependendo do campo e do cenário que o capital está aplicado, o capital pode se apresentar de três formas fundamentais, como o capital econômico, que é imediata e diretamente conversível em dinheiro, e pode ser institucionalizado na forma de direitos de propriedade, como capital cultural, que é conversível em certas condições em capital econômico e pode ser institucionalizado na forma de qualificações educacionais, e como capital social, composto de obrigações sociais, conexões, que são convertíveis em certas condições em capital econômico e podem ser institucionalizadas na forma de um título de nobreza. Isso aqui é muito importante porque é uma coisa que tem que ficar sempre clara para quem vai estudar Marx. Dinheiro é capital, mas capital não é necessariamente dinheiro. Capital é outra coisa. Capital é a propriedade que pode ser econômica, né? Pode ser como aqui o Bourdieu ele faz essas três categorias, mas lá em Marx ele já vai diferenciar o dinheiro como a forma de troca, né? Dentro da produção capitalista, e como o dinheiro é a forma geral que serve para as trocas dentro do capitalismo. O capital já é a detenção de uma propriedade. Então, você tem os meios de produção, né, uma fábrica, isso é capital. Você detém a propriedade privada, isso é capital. O dinheiro, ele não necessariamente é capital. Ele é o equivalente geral, né? O dinheiro em Marx ele é um equivalente geral, porque ele é o objeto aqui que serve como objeto de troca entre todas as mercadorias. Por isso que ele é considerado como o objeto de troca geral. Então, continuando. Bourdieu divide o capital cultural em três maneiras. E institucionalizados, que é também uma maneira de objetificação, mas que perdura mais, principalmente através de qualificações educacionais. Neste primeiro momento, porém, cabe um resgate maior, principalmente da forma incorporada, uma vez que a maioria das propriedades do capital cultural pode ser reduzida do fato de que, em seu estado fundamental, está ligado ao corpo e pressupõe a incorporação. Beber uma água de novo. O estado incorporado, como considera o autor, é responsável pelo que conhecemos como cultura. E o processo demanda um trabalho longo que deve ser investido pessoalmente. Esse acúmulo de trabalho na pessoa, que o sociólogo chama de um alto investimento, possui um alto custo pessoal, principalmente de tempo. Por ser um capital que se relaciona diretamente com uma pessoa, não pode ser transmitido de maneira direta, diferentemente de formas econômicas como dinheiro ou mesmo institucionalizados, como um título de nobreza, por exemplo, ou propriedade privada. Por ser algo intrínseco ao indivíduo, tem um limite de acúmulo atrelado ao humano, memória e capacidades biológicas, e diferentemente de um capital econômico, que pode ser trocado por dinheiro, há o desafio de fazer uso desse capital cultural sem a necessidade de praticar suborno. O capital humano, pelo fato de envolver algum tipo de troca, acaba por ser social. O capital social, por sua vez, tem uma premissa simples, e se trata de um investimento em relações sociais com retorno esperado no mercado.
Os indivíduos exercem esforço através de interações sociais e de redes de relacionamento, ou até simplesmente por pertencer a determinado grupo, esperando algum tipo de troca, seja em capital econômico ou em troca de favores. Cada ambiente, trabalho. Então, isso é uma boa discussão também quando a gente vai falar sobre por que a burguesia ela detém o capital da burguesia ela se converte não só em capital econômico, mas em capital político, né? Então ela tem muito mais poder do que eu ou você que está assistindo, né? São diferenças muito gritantes do que é o capital político, né? Aqui eu não sei se, porque eu não li muito Bourdieu, mas eu não sei se eu posso chamar assim de capital político, né? Mas o peso da influência do capital social que um burguês tem e o que eu e quem está vendo isso é muito menor do que o capital social do Jeff Bezos, né? Já que a gente gosta de falar dele. Então, continuando. Lin explica os motivos pelos quais o capital social funciona através de que quatro. Peraí. Lin explica os motivos pelos quais o capital social funciona através de quatro elementos: informação, influência, credenciamento social e reforço. A troca e o fluxo de informação é facilitada, pois, ao manter uma rede de relacionamentos relevante, o indivíduo pode, por exemplo, ter conhecimento prévio que pode afetar a empresa ou comunidade em que está inserido, tornando-se uma vantagem competitiva, individualizada ou não. Em alguma medida, a existência desses laços sociais pode colocar o indivíduo em uma posição de influência sobre agentes ou em tomadas de decisões. O acesso a informações ou a influência em um determinado contexto pode causar um credenciamento social para o indivíduo, onde ele é reconhecido justamente por seu capital social acumulado. A reincidência e o reforço deste capital social asseguram uma posição de identidade e reconhecimento para o indivíduo, ou seja, ele acaba por acumular mais capital social por repetição e relevância. Dessa forma, há uma ideia de que, assim como os demais tipos de capital, o capital social também pode ser acumulado e utilizado como recurso pelos indivíduos para a tomada de ações. Entenderam, né? Eu acho que ficou bem claro aqui que, da mesma forma que eu estava falando que o burguês ele tem muito capital social, nós podemos acumular capital social também. Mas jamais como um burguês. Acho que isso tem que ficar bem claro. A relação de capital social e cultural e jogos existe desde sua origem, observada por Huizinga. Olha aí, finalmente, Huizinga, como 100% citado, na formação de clubes para jogar ou mesmo na existência de casas de apostas registradas por Caloá. Derivando da ideia de capital cultural de Bourdieu, Consalvo define o game capital. Acredito que o conceito de game capital fornece uma chave para entender como indivíduos interagem com jogos, informações sobre jogos e com a indústria em si, além de outros jogadores. O termo é útil pois sugere um câmbio que é naturalmente dinâmico, muda ao longo do tempo e conforme perfis de jogadores e de jogos. Aqui a gente também pode falar como valeu, Devesh. Aqui a gente pode falar como esse capital, esse gaming capital, ele pode ser acumulado de forma diferente por pessoas diferentes, dependendo de que contexto social ela vem, qual a cor da pessoa, qual o gênero da pessoa, qual a identidade sexual dessa pessoa, né? Então são todas variáveis. O nível de experiência e contato de cada jogador com um jogo altera a forma como ele vivencia a experiência. Espera aí que eu vou baixar um pouquinho a música.
O nível de experiência e contato de cada jogador com o jogo altera a forma como ele vivencia a experiência. Cada relação de gameplay e cada jogador, em contrapartida, também alteram o gaming capital, que por consequência impacta a indústria de jogos num todo. A busca por novas relações com jogos, como o modding, por exemplo, faz parte do gaming capital. O jogo torna-se um espaço, não necessariamente físico, que proporciona troca de valores e experiências. A reflexão de Bourdieu também é utilizada por Requeiro para outro importante aspecto da comunicação contemporânea, as redes sociais digitais, intrinsecamente conectadas com o jogar online. O capital social produzido pelos agentes de inserção de conteúdo em espaços gerenciados por empresas e seus algoritmos, portanto, surge a partir do incremento da visibilidade, reputação, popularidade e autoridade dos usuários. Estes vetores estão presentes nas mecânicas utilizadas para obter atenção e, consequentemente, lucro. Para compreendermos então como o capital funciona no contexto do streaming de jogos, é importante neste momento retomar a conexão com acepções clássicas dos jogos. O filósofo Huizinga defende que o jogo, ou espírito lúdico, é elemento anterior à cultura, sendo também fator de sua formação e também da noção de sociedade. Para Huizinga, não era possível obter lucro através dos jogos. 20 anos depois, Roger Caillois amplia o trabalho do primeiro e reconhece os jogos de azar, que oferecem possibilidades de lucro e fazem parte da economia e cotidiano de certos povos e sociedades em sua categorização. Né, porque é o Caillois que ele vai diferenciar os jogos nas 4 categorias: Agon, Alea, Mimicry e Ilix. Né? Então, continuando. Origina do jogo, independente do seu gênero ou categoria, a noção ampla de lúdico. Em latim, ludus designava atividade não séria com ideia de simulação ou ilusão. Ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar. Isso em Huizinga. Em 1938, o autor estendia o jogo como não sério, porém, já no. Em 1938, o autor entendia o jogo como não sério. Porém, já no trabalho de Caillois, percebe-se uma ampliação do conceito de seriedade para o jogo, que, com a consolidação da indústria dos jogos, questiona a ideia de não seriedade. Dessa forma, entendemos que o lúdico pertence unicamente ao jogo ou algo que pretende simular um jogo. Ao adotar essa noção, julgamos que ela oferece um caminho mais produtivo e abrangente que reduzir a reflexão à questão da seriedade. Então, a partir daqui, né, a partir do Caillois, a gente pode tratar o jogo não apenas como esse objeto não sério, mas como um produto que pode também abarcar experiências diferentes e também que vão envolver o lucro. E isso a gente vai ver por muito tempo, né? Até os anos 2000 a gente vai ver muito a utilização do conceito do jogo como algo que não pode ter lucratividade, que ele é não sério e ele é intencional, né? E a gente inclusive tem um episódio sobre jogo e tortura, né? Onde a gente fala exatamente. Não, Tuts, dá para baixar direto o artigo. Vai ter eu botei o link, né, do ResearchGate. Ele vai falar se você quer mandar uma mensagem para os autores ou não. É só dizer para só pular. Não conseguiu? Ah, esse link do ResearchGate não. Esse link do ResearchGate é chato pra caralho. Se tu colocar no Google você consegue, porque tá no repositório da PUC do Rio Grande do Sul.
Colocar aqui direto o PDF. Pronto, mudei o link. Beleza, mas eu já mudei o link também para quem quiser, ó. Agora vai pro repositório da PUC também. Bem melhor esse link. Vamos lá, então. Então é isso, né? Agora a gente pode. A gente tem já alguns episódios falando sobre videogame, até como essa atividade que é imposta a uma segunda pessoa, a um terceiro, a alguém que é assujeitado. Então indico também darem uma lida aí no nosso episódio sobre videogame e tortura. Seguindo, o capital lúdico é o trabalho acumulado através de um esforço do jogador enquanto em um momento de gameplay ou de uma transmissão motivada por uma partida ou outro aspecto originário de um jogo. Ele é inicialmente mais próximo ao capital cultural, pois relaciona-se diretamente com o jogador, que transporta conhecimento e habilidades ao game e depende de um investimento pessoal de tempo e prática para acumulá-lo. Enquanto em sua vida privada o jogador mantém esse capital lúdico para si, utilizando estas habilidades em conhecimentos para gerar entretenimento próprio, o capital lúdico está inserido dentro da ideia de gaming capital de consalvo, mas como uma atualização desse, pois identificamos sua manifestação na observação da interação, da apropriação de espaços e de práticas envolvendo indivíduos e jogos que dinamizam as relações entre as formas de jogar e de trabalhar na contemporaneidade. O capital lúdico, assim como qualquer capital cultural, pode se transformar em capital econômico. Quando o jogador transmite suas habilidades em jogo através de uma plataforma de streaming para a formação de uma audiência, neste momento ele utiliza seu capital lúdico como ferramenta para a criação de capital social. Ele transforma seu momento de gameplay em informação e entretenimento. Ao ter êxito nesta transformação, seja pelo domínio no jogo ou por habilidades sociais, ele cria uma audiência que o coloca como centro de influência, ainda que, em princípio, desta pequena comunidade. Ao manter e alimentar essa influência, há a possibilidade de o jogador, agora também streamer, tornar-se relevante em uma comunidade maior. Por exemplo, ser o maior streamer em determinada plataforma. Aí temos aí vários exemplos, né? Essa posição de destaque e influência dentro de determinado grupo social permite ao streamer explorar vantagens e transformar em capital econômico seu capital lúdico e seu capital social, ou seja, ganhar dinheiro com isso. Ao reter a atenção de espectadores, o stream converte, direta ou indiretamente, números de visualização em dinheiro. Olha aí. A combinação entre jogo e plataforma transforma-se em um espaço que permite geração de lucro. Criar um entretenimento que une os atos de jogar e de se relacionar com uma audiência muda a conexão entre jogador e jogo. O mais importante para ele pode não ser alcançar a vitória em determinado jogo, mas entreter enquanto joga para alcançar metas e métricas propostas pela plataforma que, em um segundo momento, transformam-se em capital econômico. Isso aqui é uma distinção bem clara que, para quem faz streaming fica bem evidente. Quando você joga em live, você não está primariamente jogando. Você está criando entretenimento para o seu público. E essa relação muda muito. Eu, por exemplo, não gosto de jogar em live. Acho que
poucos jogos eu me sinto confortável jogando em live, porque você não consegue experienciar o jogo da mesma forma. Você não frui o jogo da mesma forma. A não ser que talvez seja um jogo, um party game, né, por exemplo. Os jogos que você vai interagir com o próprio público na plataforma. Mas jogos lineares, jogos que requerem muita atenção, o streaming atrapalha um pouco, ele muda a forma como você experiencia esse jogo. Continuando. O capital lúdico pode ser explorado em outros contextos, como por exemplo na profissionalização dos esportes eletrônicos. Cabe no presente artigo, contudo, o recorte específico dentro das plataformas de streaming. A hegemonia do grupo de empresas conhecido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, provoca transformações econômicas e consolida o conceito de capitalismo de plataforma. Aí já é um outro conceito, né, que a gente depois pode falar melhor. Esse já vai ser falado aqui, né? Então, aqui o conceito de capitalismo de plataforma do Cernisec. Possíveis a partir das tecnologias digitais, as plataformas emergem como meios para liderar e controlar indústrias. No seu apogeu, possuem proeminência sobre a manufatura, logística e design, através de fornecimento de um cenário básico sobre o qual o resto da indústria opera. Elas têm permitido uma mudança dos produtos para os serviços em uma variedade de novas indústrias, levando algumas pessoas a declararem que a era da propriedade encerrou. Permita-me ser claro, apesar disso, este não é o fim da propriedade, mas sim uma concentração da propriedade. Vou ler aqui o chat da Devesh. Quando eu jogo com pessoas mais novas, eles sempre falam que eu fico muito quieto jogando. A molecada está acostumada com live que o pessoal tem que estar conversando o tempo todo e acha estranho quando alguém está só jogando. Isso é verdade. Provavelmente existe, né? Mas seria bom uma categoria de jogando calado, né? No YouTube tem muito gameplay sem comentário, né? Talvez exista, né? Deveria ter na Twitch gameplay no commentary, né? Inclusive com a câmera desligada. Então vamos lá. A exploração do capital lúdico faz parte desse contexto, pois a remuneração de streamers está ligada diretamente ao número de espectadores que atingem e retêm em sua transmissão. A informação destes usuários e seus perfis de consumo são utilizados amplamente por empresas do GAFAM em seus próprios produtos. Não por acaso, 4 das 5 empresas do núcleo possuem sua própria plataforma específica para streaming de jogos. A única que não tem é a Apple, né? Dessa forma, o presente trabalho empreende uma investigação para entender de que forma o capital lúdico, habilidade individual pertencente apenas ao jogador, torna-se moeda de troca e produto dentro do capitalismo de plataforma. Entretanto, a recente transposição da cultura digital, sobretudo para espaços gerenciados pelo grupo GAFAM, demanda novas reflexões sobre as formas de capital presentes no cenário. Como Woodcock e Johnson observam, o público é levado a operar e gerar performance e trabalho na Twitch ou YouTube, por exemplo, remunerando através de dinheiro, reputação ou atenção. A partir dessas reflexões, observando a importância econômica de um fenômeno cultural, compreendemos como capital lúdico a produção de valor a partir de esforço realizado e relacionado aos jogos por meio da exploração de competências relativas a isso, sobretudo vinculado a redes de transmissão de partidas ou conteúdo similar. Estas competências demandam um nível de conhecimento próprio sobre o esforço e não necessariamente a habilidade em um determinado título.
Parte desta ação é profissionalizada e, portanto, transformada em um ofício, regulamentado pelas empresas desenvolvedoras, pelas entidades responsáveis por organizar campeonatos, pelos sindicatos de profissionais relativos ao desenvolvimento e pelas plataformas que difundem partidas ou vídeos com criadores de conteúdo. Conforme o contexto, também há uma divisão de classes, ainda que fluida, pois a própria delimitação de funções nas corporações envolvidas pode acarretar um incremento da reputação do profissional. O papel da imprensa também é parte deste cenário, sobretudo com a presença de influenciadores digitais publicando vídeos e outros materiais sobre o assunto, envolvidos ou não nas networks. Dessa forma, existe uma produção de rendimentos que se origina de uma exploração do desempenho lúdico. Uma partida online, por exemplo, pode ser transformada em narração online, em uma análise técnica produzida por jornalistas ou influenciadores e, por fim, ser observada por uma audiência, convertendo em números de visualizações dentro da plataforma. Há uma extensão para outras formas de rendimentos, como comercialização dos próprios jogos, produtos derivados e mercadorias virtuais. Porém, cabe neste trabalho entender a exploração da atenção feita pelas plataformas de streaming de jogos. Ufa! Ó, terminamos um item. Pois é, Tuts. Deve ter, provavelmente tem. Mas deve ser bem pouco mesmo. Estamos página 8 de 14. Falta 6. Quer dizer, não falta 6, né? Porque tem... Deixa eu olhar aqui. Digamos assim, 5 páginas, né? Então vamos lá. Capital lúdico transformado em produto audiovisual ao vivo. Estudo de caso da plataforma Twitch. Aqui nós vamos já, né? Então para os resultados, né, do artigo. A Twitch surgiu como plataforma online para streaming de jogos e rapidamente tornou-se um lugar onde gosto e gameplay foram moldados. E onde jogadores e seus fãs e espectadores se destacam ao lado dos títulos que jogaram. Apesar de ter sido a plataforma pioneira em 2011, atualmente encontra outras similares, inclusive pertencentes ao núcleo GAFAM, né, GAFAM. As plataformas popularizaram a prática do live streaming de jogos, transformando um momento particular de gameplay em entretenimento público ao vivo, onde espectadores podem apenas consumir este produto passivamente como produto audiovisual ou conforme delimitado pelo streamer, ter agência e fazer parte da transmissão. De acordo com informações encontradas no site da própria empresa, a Twitch é um local onde pessoas se reúnem para criar seu próprio entretenimento ao vivo. A empresa concede acesso a uma estrutura digital que permite o compartilhamento online em tempo real. Os usuários interessados em realizar uma transmissão associam o dispositivo, computador, console ou celular, em que está armazenado o seu jogo, caso seja um jogo digital, à plataforma e, junto com demais equipamentos, câmera, microfone, etc., fazem a composição que completa o streaming de jogos. A plataforma, porém, possui um papel que transcende a conexão entre streamers e espectadores. A Twitch influencia diretamente na performance, através da interferência dos algoritmos nos posicionamentos das transmissões, que afetam também a socialização online. A plataforma depende da presença constante dos streamers, que mantêm e cultivam uma audiência para sua transmissão. Convém, portanto, ao presente trabalho abordar como a plataforma se relaciona com streamers. Devest disse que algumas palavras-chave já ouviu no podcast, como capitalismo de plataforma. Sim, a gente fala muito de capitalismo de plataforma, a gente fala de... A gente acho que até vai falar mais nos próximos episódios de
plataformização do trabalho, todos esses termos que se relacionam porque fazem parte desse núcleo das plataformas, até. Das plataformas que vão além do trabalho dentro dos jogos, né, de streaming. Então, o capitalismo de plataforma é Uber, iFood, todos esses serviços que são atravessados por aplicativos ou empresas que controlam uma estrutura de algoritmos que fornecem um tipo de serviço, né? Então, a Amazon também, o Amazon Warehouses é um tipo de trabalho de plataforma, a Amazon Turkey, tudo isso são trabalho de plataformas. E aí a gente aqui tá esse artigo aqui é sobre o capital lúdico que está dentro do trabalho de plataformas, que está dentro do capitalismo de plataformas e assim por diante. Práticas do capital lúdico na Twitch. Ao oferecer uma plataforma que transforma sessões de gameplay em conteúdo transmitido ao vivo, a Twitch permite que jogadores monetizem a sua performance de maneira dupla, em jogo e neste momento... Twitch permite que jogadores monetizem a sua performance de maneira dupla, em jogo e neste momento de transmissão. Para alcançar a monetização, porém, é necessário percorrer metas impostas pela plataforma e, mesmo que comece como uma atividade casual, o streaming de jogos pode ser transformado em atividade econômica. Woodcock e Johnson examinam de que forma streamers que transmitem na Twitch transformam este momento de lazer em trabalho, que surge principalmente entre jovens como opção de carreira. Entre os streamers, é comum que exista uma modulação das emoções enquanto em performance, que os autores conceituam de trabalho afetivo. O trabalho afetivo leva isso adiante, emergindo de estudos autonomistas do trabalho e referindo-se a esforços projetados para gerar respostas emocionais, como os de trabalhadores que precisam estar sempre sorrindo, ou a importância de atitude em relação à empregabilidade. A gente pode ver isso claramente em reacts exagerados, né, de jogos. A gente faz um trabalho afetivo que vai gerar mais entretenimento para o público, né? O trabalho afetivo evidencia a importância social da plataforma, uma vez que é profundamente social para a produção e distribuição de conteúdo. Além de uma simples relação de transmissão, streamers e espectadores se comunicam através do sistema de bate-papo de plataforma. O lazer, quando transformado em atividade laboral, principalmente através de serviços de streaming, evidencia uma nova forma de trabalho não convencional, que pode levar ao que Shia considera uma espécie de romance tóxico, onde o trabalho e as próprias empresas exploram a ideia de trabalho por amor, repassando poucas ou nenhuma recompensa financeira, ou para quem trabalha em nome de fato. Aqui já é, né, a extração de mais valor clássica do capitalismo que a gente sempre trata nos podcasts, mas aqui é de alguma forma exacerbada também, porque a gente sabe que o repasse da Twitch é muito baixo e tem todas aquelas questões de porcentagem, né? O que, por exemplo, o Prime que vocês dão, a inscrição que vocês dão é 50-50 ou 75-25. Tem todas essas mudanças, né? Então a Twitch ela recebe muito, né? Sem contar também que ela não repassa imediatamente o valor que o público manda pro streamer, né? Esse valor fica com a Twitch e recentemente mudou para $50, mas até o mês passado a Twitch só enviava o dinheiro pro streamer se ele batesse a cota de $100. Então assim, o dinheiro tá com eles. Se você nunca mais fizer streaming e tem $99 seus na Twitch, esse dinheiro vai ficar com a Twitch.
Entende como é que funciona a extração de mais-valia aqui? Então vamos lá. Combinar diversão e trabalho garante uma sublimação do trabalho assalariado, embora também ameace corromper os hobbies, de forma como existem e são compreendidos. Por mais que o streaming de jogos ofereça algum retorno financeiro, não sendo apenas um trabalho feito por amor, as bordas entre trabalho, que incluiriam pausas para descanso ou objetivos profissionais, são perdidas e, em uma visão geral, beneficiam as empresas às custas dos trabalhadores. É isso aí, Devesh. Repasse é baixo, isso quando tem repasse. As plataformas de streaming, assim como outras produções de conteúdo audiovisual para a internet, como o YouTube, centralizam o papel do criador de conteúdo que concorre diretamente com outros criadores por fama e destaque na própria plataforma. A personalidade e a figura do streamer são alguns dos pilares do streaming de jogos. A personalidade e a figura do streamer são alguns dos pilares do streaming de jogos e, portanto, justificam a ideia de trabalho afetivo, uma vez que, mesmo que não esteja disposto a jogar e transmitir no dia, a stream ocorrerá normalmente sem a percepção da audiência por conta de uma modulação proposital do humor partida do próprio streamer. Através das emoções ou reações ao jogador, os streamers encontram pontos de contato e identificação com a sua audiência. A partir deste contato, cria-se uma relação social que, conforme proposta na sequência, é fundamental para reverter em renda através de ferramentas da plataforma. Próximo item. Dinâmicas na plataforma para produção de renda. A plataforma Twitch é, de modo geral, gratuita para qualquer usuário, streamer ou espectadores. Aspirantes a streamers buscam na plataforma uma forma de lucro com base no seu capital lúdico e social, enquanto espectadores buscam entretenimento ao vivo. No entanto, cabe, de acordo com a proposta deste estudo, observar o caminho percorrido por quem deseja transmitir seu gameplay. Analisaremos, portanto, as informações oferecidas pela plataforma para auxiliar neste processo. A Twitch sugere, como primeiro passo a ser percorrido para quem deseja iniciar as transmissões, a leitura do manual chamado Escola de Criadores. Então vamos lá, Escola de Criadores. Eu li isso, hein? Qualquer usuário que crie conteúdo na Twitch é considerado um criador. Criadores como você têm a chance de fazer as suas comunidades crescerem, de se conectarem com a audiência e de, inclusive, ganharem dinheiro compartilhando o que adoram com o mundo. Uhul! Invista em você mesmo. Além disso, ela oferece 3 níveis de classificação para criadores, sendo eles streamer, afiliado e parceiro. Cada nível oferece vantagens competitivas e de renda maior que o anterior, além de recompensas gráficas. Contudo, e reiterando a proposta deste texto, é pertinente analisar neste momento somente as ferramentas que revertem diretamente em renda, mesmo entendendo que as demais, emotes, símbolos de verificados, etc., também podem auxiliar na manutenção de capital social. A categoria Streamer, primeira do processo, oferece poucas ferramentas e permite que o usuário comece a transmitir imediatamente. Apesar dessa facilidade, a plataforma disponibiliza apenas a ferramenta de chat, a opção de seguir para a audiência e o painel de análise de dados da transmissão. Para subir o nível de classificação, metas são impostas ao usuário em um período de 30 dias. 2 possuem relação com a interação do jogador com os espectadores, 50 seguidores e média de 3 espectadores, e as demais se referem à frequência, transmissão por 8 horas e em 7 dias distintos. A Twitch não oferece, neste primeiro momento, qualquer forma de remuneração dentro da plataforma, somente através de ferramentas ou sites externos. A segunda classificação, afiliado, fica disponível de maneira automática assim que cumprido as 4 metas anteriores dentro do período estipulado, sendo necessário apenas o consentimento através da ferramenta.
Para muitos streamers, se tornar um afiliado é a meta principal a atingir. Para outros, é uma etapa para o status de parceiro. A partir deste nível, a Twitch oferece remuneração para o usuário, porém, estas estão atreladas aos espectadores. A audiência pode se inscrever mediante pagamento com valores mensais de $4,99, $9,99 ou $24,99, através da inscrição gratuita oferecida pelo serviço ou através da inscrição gratuita oferecida pelo serviço Twitch Prime. Como já sabemos, isso já foi mudado, né? Agora a Twitch implementou um modelo de valores na moeda dos países onde o serviço é oferecido. E, inclusive, foi isso que rendeu também toda aquela treta que levou à redução dos repasses aos streamers brasileiros e de vários outros países, e o que levou à greve dos streamers, a União dos Streamers, que foi em novembro de 2021, se não me engano. Que a streamer ignorou sumariamente, como vocês podem esperar. O valor pode ser pago em apenas uma vez, mensalmente, ou mesmo oferecido como presente entre os espectadores. Além das inscrições, os bits cumprem a função de uma mercadoria virtual, que espectadores usam para enviar tiers no bate-papo. $0,01 de cada bit reverte diretamente para o afiliado. Olha aí, hein? 0,01 centavo de cada bit reverte diretamente para o afiliado. Por fim, os afiliados podem reproduzir anúncios durante as transmissões e a renda obtida tem relação direta com o número de espectadores que assistem especificamente o anúncio. É uma forma, portanto, de apoiar o afiliado, sem que os visualizadores tenham de fazer uso direto de ferramentas pagas. A palavra da ordem é confia, exatamente, devesh. Antes do nível parceiro, contudo, existem novas metas. Novamente, em um período de 30 dias é necessário transmitir por 25 horas em 12 dias distintos e manter uma média de 75 espectadores. Não há qualquer exigência relacionada ao número de seguidores. Segundo o manual, são oferecidas mais oportunidades de rendimentos e suporte prioritário. Dentro do manual disponibilizado pela plataforma, existem inúmeros vídeos e lições que podem ser assistidos que explicam e ensinam questões qualitativas para melhorar os números das transmissões. A plataforma também oferece informações sobre os códigos de conduta que precisam ser seguidos pelos criadores. Parei aqui porque o arrombado ficou retido pelo bot. Dentro do manual disponibilizado pela plataforma, existem inúmeros vídeos e lições. Tá, já li isso. Analisando apenas os dados referentes à produção de renda, percebemos que, por mais que o streaming de jogos parta de uma união entre capital lúdico e capital social, é necessário alcançar números e metas pré-estabelecidos pela plataforma. O conteúdo da transmissão, seja habilidade em jogo ou carisma social, é indiferente nos dois primeiros níveis, pois os algoritmos analisam se os requisitos quantitativos foram cumpridos e fornecem a troca de nível. Somente para o nível parceiro é feita uma aplicação manual. E aí entra a questão de que essa avaliação manual ela é mais desgraçada ainda, porque mesmo você conquistando os requisitos de 25 horas mensais em 12 dias distintos e mantendo uma média de 75 espectadores, não é garantia de que você vai se tornar parceiro. O Nathan, o gamer de esquerda, passou meses tentando virar parceiro da Twitch, tendo
uma média de mais de 100, de 200 espectadores, fazendo mais de 25 horas, todos os dias. Ele não conseguiu por meses seguidos. Porque a Twitch ela não deixa clara quais são as coisas que fazem você ser parceiro ou não. Porque não são só esses critérios. O Nathan teve que refazer diversas vezes os emotes, né? Porque podiam ser muito políticos, porque você não pode ter certas coisas. Então a Twitch não deixa isso claro e ela tem preferidos. O modelo não é claro. O acesso ao modelo de parceiro ele é extremamente enviesado e não é transparente. Nós, por exemplo, não somos parceiros e provavelmente nunca seremos. Vamos lá. Engraçado que não tá cabendo, né? Plataforma de streaming de jogos como espaço para geração de capital lúdico. Os jogos digitais que combinam a ação humana diante de representações audiovisuais formadas através de algoritmos tornam-se parte do imaginário contemporâneo da economia mundial e originam novas práticas. A transmissão ao vivo de jogos, seja através de campeonatos de esportes ou através de streamers, consolida-se como fenômeno dentro da indústria de jogos. A partir destas novas relações, principalmente de trabalho, podemos entender a existência de um capital formado a partir do jogo. O capital lúdico pode, então, ser transformado em capital econômico e gerar renda. Dentro deste contexto, o streamer, jogador que transmite ao vivo sua sessão de gameplay, tem um papel social que excede essa definição. Dentro deste contexto, o streamer, jogador que transmite ao vivo sua sessão de gameplay, tem um papel social que excede esta definição. Ele joga e entretém uma audiência variável, que precisa reter a atenção na transmissão, ao mesmo tempo em que precisa atingir metas quantitativas impostas pela plataforma online para transformar esse capital lúdico e social em renda. A ideia do jogo como um momento de lazer neste espaço da plataforma se transforma em trabalho. Streamers adaptam o jogar à transmissão ao vivo com interações diretas com a audiência. Exato. O Ian, do História Pública, tem 2K, o cara tá chegando a 3K nas lives e não é parceiro ainda. Continuando, cabe ressaltar que, embora as questões estéticas e imagéticas não sejam aprofundadas neste estudo, o caráter audiovisual dos jogos digitais, conforme já mencionado, quando relacionado à prática de streaming, amplia as discussões sobre visualidade implícitas e brevemente expostas ao longo do texto, passíveis de desdobramentos em trabalhos posteriores. A transmissão de gameplay tem sua raiz na televisão, com a exibição de esportes tradicionais. Contudo, no contexto descrito, é necessário um ambiente mais dinâmico e uma certa literacia da audiência, que não encontra na TV as condições ideais para a realização dessa prática que adiciona camadas de informação em um volume muito maior. Exato. React de React, live em cima de live, o público que vê lives ao mesmo tempo, né, concomitantes, em abas diferentes, você tem uma literacia aí do inglês, né, eu acho que, não sei nem se literacia como neologismo entra aqui, mas literacia do literacy, né, que é a pessoa que é letrada em dado assunto. Não é literacy. Eu acho que não é literacy, acho que é outro, um termo um pouco similar. Não sei. Eu já tô ficando zureta aqui da leitura.
Continuando, o levantamento teórico e a discussão empreendida neste artigo permite compreender como a evolução da indústria de jogos digitais contribuiu para a profissionalização do trabalho na área, tanto na produção e desenvolvimento de jogos, quanto para a criação de outras áreas relacionadas, como o eSport e a transmissão ao vivo. Com isso, entendemos que existe uma atualização do conceito de Game Capital, o conceito de consalvo, com a incorporação de dinâmicas originais das redes sociais, que é aí o trabalho de Recuero. A motivação para assistir um jogo como competição ou partida transborda justamente a ideia de assistir. É possível participar ativamente através do uso de bits ou do chat. Essa transmissão interativa se transforma em dados, em horas assistidas e em espectadores ativos. Essa atualização do conceito... Ah, ok, tá. Ficou repetido aqui o parágrafo, né? Não ficou não, peraí. Ah, ok, era um ponto final aqui. Então, continuando, né? Essa atualização do conceito de consalvo reflete também como as noções e os tipos de capital de Bourdieu são colocados em fluxo, porém em um contexto diferente do pensado pelo sociólogo francês, mas ainda relevante e passível de resgate. Dessa forma, o capital lúdico contém traços de formas anteriores de capital previstas pelo teórico, mas emerge e merece atenção como um produto do tempo presente das novas formas em relação entre aspectos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos. O capital lúdico é oferecido pelo jogador para ser, de maneira consentida, explorada pela plataforma. A plataforma, por sua vez, gera lucro a partir dos criadores de conteúdo, que são fonte de atenção e retenção de tráfego em seu canal. Resgatando o capitalismo de plataforma, as plataformas oferecem o cenário básico para que a indústria opere e utilize esta força de trabalho contemporânea, revertendo em monetização e influência. E a partir de um serviço online, o capital lúdico poderia, assim, ser parte desse sistema que emerge da tecnocultura algorítmica. Bonito, hein? Esses termos. Capital lúdico da plataforma... Capitalismo de plataforma e tecnocultura algorítmica. Maravilhoso, né? Para o streamer, no entanto, a produção de renda a partir do seu capital lúdico social demanda um caminho maior a ser percorrido. Metas quantitativas são impostas pela plataforma, que controlam a produção do streamer a partir de métricas relacionadas à frequência, horas e dias transmitidos, e a retenção de espectadores, seguidores e espectadores ativos. Tô vendo vocês aí que estão assistindo e não estão seguindo a gente, ó. Essas rotinas podem ser pensadas, por analogia, como um contrato de trabalho formal. O streamer converte-se em uma espécie de funcionário, caso não cumpra suas metas e obrigações. Existe, por exemplo, um manual de diretrizes com o que é permitido ou não fazer na plataforma. Deixa de receber os valores arrecadados, pode receber uma suspensão que impede a realização de transmissão e, em segundo momento, pode perder seu status. Essa ruptura pode ocorrer de maneira unilateral pela empresa, deixando o criador de conteúdo em uma situação vulnerável. O reconhecimento de vínculo através de contato entre plataforma e streamer ocorre apenas na condição de parceiro, ou seja, quando já houve uma ampla exploração da produção e habilidade do produtor de conteúdo pela plataforma. A palavra final sobre contato pertence à plataforma, que analisa manualmente uma aplicação feita pelo streamer. Essa rota a ser percorrida para monetizar a atividade pauta a performance e desempenho do streamer, que de certa forma trabalha sob as imposições da plataforma. Citando Woodcock e Johnson. Eles têm dezenas não, mas vários artigos sobre trabalho de plataforma na Twitch. No final a gente indica, né? Estamos terminando aqui, chegando até nas referências, eu indico aqui para vocês. O capital lúdico, junto com o capital social,
é exposto pelo criador de conteúdo e valorizado pela audiência. Porém, esse valor é mensurado e ao mesmo tempo atribuído pela plataforma, quem influencia diretamente no processo através de dinâmicas e algoritmos. A exploração do capital lúdico flui através de um ciclo de promessas, nem sempre verdadeiras, e recompensas que iludem com a riqueza indicada por inscrições pagas ou bits, onde, porém, grande parte do valor gasto pelo espectador fica para a plataforma. A exemplo dos bits, onde apenas 0,01 centavo reverte para o streamer. É similar ao streaming de música, né? Cada play no Spotify, né? São decimais, né? De centavos que o músico recebe. Presente desde o início da internet comercial, a força do deslumbre observada por Berardi é atualizada pelo capital lúdico, que atrai dinheiro e atenção a partir de sistemas free-to-play e mesmo free-to-watch, que se transformam em portas de entrada para gastos e horas dedicadas. A transformação de uma atividade de lazer em trabalho marca a cultura contemporânea dos jogos e impacta na comunicação. Espectadores jovens não dedicam sua atenção a programas de televisão, por exemplo, e sim utilizam seu tempo assistindo streams. Formadores de opinião tradicionais da imprensa são substituídos por influenciadores digitais. A problematização e conceituação destas dinâmicas é pertinente, pois, conforme observado durante o trabalho, a relação entre jogadores e jogos podem e são convertidas em retenção de atenção através do esforço do jogador para a rentabilidade da plataforma em moeda tradicional, nem sempre repassando parte deste lucro para o verdadeiro produtor do capital lúdico, o jogador. Pronto. Acabamos, encerramos. É isso a conclusão do texto. Muito bom. Sim, Devesh, teve a suspensão, né? Eu esqueci a arroba dela, né? Mas ela ficou 3 meses suspensa por engano. E aí tu tá fudido, né? Se a sua principal renda é a Twitch e acontece uma coisa dessa por engano, não existe seguro. Não existe, sabe, danos morais, não existe processo judicial, não existe direito trabalhista pra te cobrir. É isso. E esse é um dos processos que a gente vê acontecendo, que é o agravamento das relações de trabalho cada vez mais precarizadas que o neoliberalismo vai implementar lá nos anos 70, e a gente vê isso sendo cada vez mais selvagem aqui, né? A gente estava lutando nos anos 40 por 8 horas de trabalho, né? Nos 30, 40 por 8 horas de trabalho, e hoje em dia a gente trabalha 12 horas, 14 horas, né? É isso. Gente, então aqui ó, temos as referências, né? Temos a Camila Ávila, que já gravou com a gente. O trabalho dela. Temos os textos do Woodcock aqui, ó. O Jamie Woodcock, trabalho afetivo e streaming de trabalho afetivo e trabalho de performance, né, do live streaming na Twitch. Esse artigo é muito bom. Deixa eu ver aqui. Artigos importantes, né? Taylor é sempre importante. Uma autora muito importante. Acho que é a mulher. E claro, né? Consalvo é fundamental no Game Studies. E aí, né? Se falar de Calois, Huizinga e Bourdieu, né? Nem precisa. Ai, ufa!
Terminamos, time. Terminamos, chat. É isso. Exatamente. Ferrou a comunidade, ferrou tudo, né? 3 meses fora. São 10h40. Ficamos aí 1h30 lendo. Eu acho que, né, foi uma ótima leitura. Não vou discutir muito, né, aqui, porque a gente vai gravar um podcast depois sobre esse artigo. Então, tô só aproveitando, né, o capitalismo de plataforma para transformar o que eu já ia estudar em conteúdo. Então, agradeço muito quem ficou aí durante toda essa leitura, aguentou a minha voz durante 1h30. Agradeço aos follows, agradeço a Raid. Cadê? Raid do Chá de Trovão. E. Não sei, será que eu mandar uma raid aí? Tem 16 pessoas? Vamos mandar uma raid pra quem que tá online agora. Quem que tá ao vivo aí pra gente mandar uma raid? Todos vivos e bem, ou não. Eu tô mais desgraçado da cabeça. É bom, né? É assim que acontece. A gente, quanto mais estuda, mais triste fica. Como diria Schopenhauer. Vamos mandar raid pro Hidalgo. Camarada Hidalgo aí, sempre valioso camarada, né? Sempre que pudermos dar suporte pra ele, a gente dá. Então, vou mandar uma raid pra ele. Eu que agradeço por estar aqui esse tempo todo, pela discussão, pela contribuição no chat, Devesh. Vamos lá. Quando puder, eu faço mais. Tô vendo exatamente como é que fica a minha agenda para combinar grupo de pesquisa, mestrado, aula, dar aula, que eu tô fazendo agora o estágio de docência, trabalhar, gravar podcasts, né? Como falei, né? Hoje em dia a gente não trabalha 8 horas por dia só. Ah, Persona 5 perfeito. Inclusive vai chegar o Royal no Game Pass e vai acabar comigo. Vou jogar durante janeiro, assim. Vou ficar janeiro inteiro só jogando Persona. Cadê? Vamos fazer a raid então pra ele. Mandem um beijo pro Hidalgo. É, e amanhã tem gravação de podcast. Fiquem de olho que a gente vai falar sobre esse artigo.